Seja bem-vindo ao projeto Crescendo Cidadão, Saber para Transformar. Nosso projeto de extensão tem como objetivo sensibilizar de uma forma lúdica e acessível a consciência cidadã das crianças aqui do Centro Social Roger Cunha Rodrigues, localizado no bairro do Coroado, em Manaus. Nós escolhemos o público infantil porque acreditamos que as crianças, como cidadãs em formação, são capazes de se desenvolverem para se tornarem protagonistas na nossa sociedade. Porém, a escolha pelo centro foi muito além de encontrar esse público infantil que a gente estava procurando. Aqui, nós vimos na prática atores não governamentais que promovem políticas públicas de desenvolvimento das crianças e de apoio aos seus familiares. O Centro Social Roger Cunha existe aqui na comunidade do Ouro Verde há mais de 30 anos e é uma instituição de assistência social básica com o intuito de fortalecimento de vínculos familiares. Aqui na instituição nós oferecemos algumas atividades de apoio a essas crianças e adolescentes assistidas, como o reforço escolar, ações educativas voltadas à leitura e ao esporte e encontros familiares que ocorrem de maneira mensal. No início, realizamos reuniões presenciais e por chamada de vídeo para definir o tema do projeto, objetivos e estratégias dele. Foi um processo cheio de ajustes, mas essencial para o nosso crescimento acadêmico. A nossa base legal está na Resolução número 7 de 2018 do Conselho Nacional de Educação, na Resolução de número 1 de 2020 do Conselho Universitário da UEA e da Nota Conjunta número 1 de 2023 da Pró-Reitoria de Extensão da UEA. Também utilizamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal de 1988 e o Plano Nacional de Educação para também fundamentar. Eu espero que as crianças consigam entender cidadania e os três poderes de forma simples, para que elas consigam compartilhar isso com os familiares e criar uma sociedade mais unida aqui no bairro. A minha expectativa é que as crianças saiam daqui e levem essa aprendizagem para casa e para suas famílias. Afinal, esse assunto é importante para todos os cidadãos, tanto os mais novos quanto os mais velhos, e é muito importante que a gente conheça mais sobre o nosso país. Acredito que o aprendizado nesse projeto vai nos ajudar a entender o nosso papel social na sociedade. Espero as crianças terem ideias incríveis para mudar a sua realidade. É isso, pessoal. Agora fiquem com o nosso projeto de extensão Crescendo Cidadão, Saber para Transformar. Com relação à nossa metodologia, nós planejamos uma apresentação de slides simples, uma dinâmica em grupo sobre o assunto que abordamos e algumas perguntas avaliativas para as crianças dizerem se entenderam e gostaram do projeto. Então, nós iniciamos a apresentação para as crianças dizendo nossos nomes, explicando o que nós tínhamos ido fazer lá, e aí o Matheus introduziu o conceito de cidadania para elas e disse que iríamos tratar mais especificamente sobre os três poderes. Os três poderes eles não conseguem fazer tudo sozinhos. Então, eles criaram algumas leis, Nesse momento, eu, a Clícia e a Débora entramos na sala vestidas de juíza, prefeita e vereadora, respectivamente. E então explicamos as funções dos nossos poderes e a importância da harmonia entre os três poderes. Depois disso, o Matheus volta com alguns exemplos explicando o que são as políticas públicas. E aí nós lançamos duas perguntas para saber a opinião das crianças sobre o que elas gostavam e o que não gostavam lá no bairro. O que eu gosto no meu bairro? Tem uma pracinha, uma lanchonete. Oi? Nós ouvimos as respostas delas e, com base nessas respostas, nós demos início à dinâmica de separação em três grupos, em que cada grupo representava um poder e eles tinham que criar uma lei,
falar como concretizar. O legislativo não pode criar uma lei para ajudar a gente? Sim! É o legislativo aqui. A gente aqui. Vocês vão ver o legislativo. A gente é o legislativo. E depois resolver um conflito com base nessa situação escolhida pelas crianças, que foi a questão de assaltos e violência, que foram citados nas respostas delas sobre o que elas não gostavam lá no bairro. A gente pode criar uma regrinha para impedir que o bairro não seja tão violento. Nesse sentido, o grupo do Legislativo determinou que 10 novas viaturas deveriam rondar o bairro. A partir de hoje, tem que ter 5 viaturas em cada rua. 10? Então a gente vai colocar 10 viaturas em cada rua. O Executivo comprou as viaturas e contratou novos policiais. E o Judiciário entrou para resolver a questão de que dessas 10 viaturas, apenas 5 estavam rodando no bairro. E aí foi sugerido ver se o problema estava na competência dos policiais ou na falta de dinheiro suficiente para comprar o que era necessário. Todas essas sugestões foram das crianças. A gente chama os policiais, a gente faz uma lista para comprar os carros e a gente pede dinheiro para colocar a gasolina e pagar os policiais, certo? Mas se por acaso os policiais ficarem... Então, nós concluímos ressaltando a importância dos poderes trabalharem em conjunto e depois nós fizemos 3 perguntas orais sobre o assunto, premiando as 3 crianças que respondessem primeiro e corretamente. Depois, nós entregamos um pequeno formulário contendo perguntas simples para saber se elas gostaram e aprenderam com a dinâmica. E depois nós recolhemos e entregamos os brindes mais simples junto da cartilha informativa. Além disso, o nosso projeto dialoga diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, com destaque para o Objetivo 16, que fala sobre a paz, justiça e instituições eficazes, e mais especificamente se alinhando à meta 16.10, pois aqui serão compartilhadas informações claras e didáticas a respeito das instituições públicas, com foco nos 3 poderes. Há um público que, por conta da vulnerabilidade social, acaba tendo menos acesso a esse tipo de conhecimento. Além disso, não apenas as crianças irão adquirir novos conhecimentos, mas também os colaboradores do centro que estarão presentes. Nesse sentido, o projeto também se relaciona com a meta de forma a estimular a base para uma sociedade mais participativa e representativa, pois o aprendizado sobre a cidadania e outros conceitos relacionados à vida pública cria cidadãos mais atentos e críticos sobre a realidade em que estão inseridos, estimulando-os desde cedo a entenderem a importância e a necessidade de exercerem a participação política. Dessa forma, o nosso projeto não apenas transmite informações, mas contribui para o desenvolvimento de indivíduos conscientes e potencialmente mais engajados. Bom, gente, eu acho que o projeto ele foi muito importante e muito interessante, né, para a nossa comunidade infantil, no qual foi atendido nessa tarde, porque eles aprenderam de uma forma muito lúdica e foi passado um conteúdo de uma maneira muito cuidadosa. A gente tem plena consciência de que nos momentos atuais no qual vivemos, política tem se tornado um assunto muito polarizado. Nós temos que tomar cuidado, né, ao abordar esses tipos de assunto. Então, os nossos alunos, né, da UEA, eles abordaram de uma maneira maravilhosa, sem tomar completa... Não foi muito partidário, né? Então foi bem interessante para a nossa instituição e para agregar conhecimento para essas crianças que estão nesse processo de desenvolvimento infantil, mais ou menos nessa 3ª infância. As minhas funções no projeto de extensão foram a parte da elaboração do escopo do projeto, a elaboração dos métodos de avaliação, explicar oralmente os conceitos de cidadania e políticas públicas e elaborar as dinâmicas que fizemos na parte da intervenção. E tu, Paula, quais foram as tuas funções? Bom, eu fiquei responsável pelo desenvolvimento da justificativa, pela articulação com o local de aplicação do projeto. Eu apresentei sobre o Poder Judiciário no dia da aplicação e também imprimi as cartilhas informativas que nós entregamos no dia. E com relação a essas tuas funções, quais foram os teus maiores desafios ao longo do projeto? Os desafios que eu tive com o projeto foram muito na parte da comunicação com as crianças, o público-alvo, né, do nosso projeto,
visto que a princípio, a linguagem era muito formal, muito técnica, e precisávamos mudar isso de forma geral, mas principalmente na minha parte de cidadania e políticas públicas, eu tive que adaptar a forma de me comunicar com as crianças e a maneira com a qual eu interagia com elas, visto que era um público muito novo, e até mesmo na parte da elaboração da dinâmica tivemos que readaptar ela novamente para conseguir condensar. Em resumo, foi isso. Foi uma maior dificuldade na parte da adaptação para a comunicação com as crianças, visto que era um público muito infantil, muito novo, que a gente não tinha se adaptado ainda na forma de se comunicar, com a linguagem que usaríamos, com as maneiras que informalmente nos comunicaríamos com eles, de maneira direta e indireta. E você, Paulo, quais foram os seus desafios? Bem, como eu fiquei responsável pela articulação com os locais que nós estávamos pensando em aplicar o projeto, a gente teve muito esse problema da demora da resposta e também a questão da flexibilização dos horários do nosso trabalho, da faculdade e do local de aplicação. Nós, inclusive, já tínhamos fechado com um local para aplicar o projeto, mas aí tivemos algumas mudanças, não conseguimos mais aplicar. E aí foi então que eu entrei em contato com o Centro Social e obtive uma resposta bem rápida e objetiva de que nós podíamos aplicar lá o nosso projeto. E a partir daí a gente teve que reformular uma parte do nosso projeto para que ele se adaptasse a esse novo local e a gente conseguisse fazer a nossa intervenção. Bom, sobre as funções do projeto, eu fiquei responsável por fazer a parte da base legal. Eu também fiz a maior parte da formatação do documento. Eu elaborei o orçamento e no dia do projeto eu fiquei responsável por fazer a parte do executivo. As minhas funções foram fazer a parte da metodologia, fazer os recursos visuais, sendo ali o slide, o folder, o comunicado que a gente mandou para a assistente poder divulgar o nosso projeto. Também organizei os brindes, além também no dia da nossa execução do nosso projeto, eu apresentei a parte do poder legislativo. Agora, referente aos desafios durante o projeto, quais foram os seus principais? Um dos principais desafios que eu tive durante o projeto foi realmente fazer a parte da base legal, porque a gente queria fazer algo que fosse bem legal e que fosse pertinente ao assunto, então procurar partes específicas da lei que tratassem do nosso público-alvo, da intenção. Foi desafiador, mas a gente conseguiu cumprir. E no dia do projeto, o meu principal desafio foi realmente a parte das crianças, da quantidade das crianças, porque quando a gente fez a nossa primeira reunião presencial com a assistente social, ela deu uma quantidade X de crianças pra gente. E aí, quando a gente foi fazer a divulgação, a gente acabou dizendo que ia ter brindes e tudo mais, e isso acabou atraindo crianças que não participavam ativamente do projeto do Centro Social. Então, no dia, acabou aparecendo mais crianças do que estavam previstas. E aí, nessa parte, a gente teve que utilizar uma abordagem contingencial e pensar, tá, eu tenho uma quantidade X de brindes e eu tenho essa quantidade de crianças. Como é que eu posso dividir essa quantidade de brindes de forma satisfatória e eficiente? E aí, a gente acabou percebendo que as crianças, a maioria delas tinham irmãos que estavam participando da nossa intervenção. Então, a gente pediu ajuda do assistente social para dividir as crianças em duas filas, que era a fila das crianças e os irmãos, e as crianças que não tinham irmãos. E aí, dessa forma, a gente conseguiu dividir de maneira satisfatória as crianças e todo mundo conseguiu ganhar brinde, todo mundo ficou muito feliz com isso. E qual foi o teu principal desafio durante o projeto? Também referente ao teu desafio, foi a quantidade de crianças. Para mim também foi um desafio, visto que, como eu fiquei responsável por fazer os brindes, eu fiz uma quantidade X de brindes, que no caso foi 20 brindes, e no dia que a gente chegou para fazer a nossa intervenção no projeto, tinham mais quantidades de criança do que brinde. Então foi um desafio, mas no final a gente conseguiu resolver, como a Débora já falou. Além disso, também o desafio foi adaptar a nossa fala, a minha fala, no caso, sobre o poder legislativo, para que as crianças conseguissem entender de uma forma bem lúdica e que elas conseguissem linkar o verdadeiro conceito sobre isso. Então foi um desafio, mas no fim deu tudo certo e eu consegui apresentar o poder legislativo para elas. Além disso, eu também fiz os recursos visuais, eu tive que fazer também de uma forma bem lúdica e tentar deixar com uma linguagem bem fácil para elas conseguirem entender, que também foi um certo desafio.
Olá, boa tarde. Boa tarde. Na sua visão, qual a importância de projetos de extensão como esse para o desenvolvimento das crianças? Bom, eu acho que é muito importante atividades como essa aqui dentro do Centro Social, porque a gente faz essa construção de um conhecimento coletivo enquanto sociedade, né? Então, quando vocês que ainda estão dentro da academia vêm aqui para a instituição e fazem esse instigamento de pensamento crítico, eu acho que agrega muito conhecimento para aquela criança que ainda está nesse processo de desenvolvimento inicial enquanto cidadão. Sim. E qual seria a importância de incluir as crianças em assuntos de cidadania e políticas públicas? Eu acho que a importância da inclusão dessas crianças dentro desse processo das políticas públicas é mais no sentido de que eles não crescerão crianças, tipo, com analfabetismo funcional dentro da nossa sociedade, sabe? Não serão adultos que não teriam conhecimento básico daquilo que eles estarão exercendo enquanto sociedade civil. E o que me chamou a atenção da senhora durante a participação das crianças? Bom, por vocês terem abordado essa temática de uma maneira muito lúdica, muito interativa, houve uma troca muito grande com o público, o que mais me chamou a atenção foi eles saberem responder as perguntas de vocês no final da atividade. E como que a senhora acredita que se relaciona a relação entre universidade e comunidade? Qual é a importância da gente promover projetos como esse para integrar esses dois setores? Bom, como eu já havia dito, né, é muito importante vocês que ainda estão dentro da academia trazendo esse tipo de informação, porque assim a gente faz essa disseminação de conhecimento coletivo e novamente, né, vai acrescentar nesse pensamento crítico, vai fazer com que aquela criança que vê um buraco na rua, que vê aquela água que falta toda semana, todo mês e pensar, poxa, eu acho que isso não é legal, eu acho que isso não tá certo. E aí eles vão puxar lá na memória e lembrar dessa atividade, né? E vão poder rever um pensamento político inicial que pode ter sido enraizado dentro de casa. Os resultados esperados eram o entendimento dos três poderes, a compreensão da cidadania ativa, a identificação de políticas públicas locais e o desenvolvimento de um olhar crítico sobre o tema abordado. No quesito resultado, nós entregamos questionários de avaliações para as crianças responderem com a nossa ajuda. E a partir dos resultados obtidos, uma das melhores médias foi no quesito do conteúdo, onde apresentou um número de 4,52, o que indica que o conteúdo foi bem recebido pelas crianças e, como demonstrado no projeto, houve muito engajamento, elas gostaram do assunto e da maneira como foi abordada e foi eficaz no âmbito da apresentação. Já a menor média foi de 3,17 e ela se refere à aplicabilidade do conteúdo, ou seja, se as crianças vão usar o que elas aprenderam na própria vida delas. E isso indica que as crianças não veem muita realidade no que foi dito, né, em teoria, e elas não entenderam muito bem como colocar isso em prática, o que indica que há uma urgência em ser apresentado para as crianças de modo geral, seja nas escolas ou por meio de projetos de extensão como esse, assuntos que envolvam e que desenvolvam esse senso crítico nelas, o que pode ajudar elas, além de desenvolver o senso crítico, como dito anteriormente, a se tornar cidadãos mais ativos e protagonistas das suas escolhas e das suas vidas. Como é seu nome? Stephanie. Nome bonito! Agora a gente vai fazer algumas perguntas pra você, tá bom? O que você gostou de hoje? Eu gostei de tudo. De tudo? Mas tudo o que, assim? Especificamente, o que você mais gostou? Eu gostei das brincadeiras que vocês fez com todo mundo. Sério? Ah, muito fofo. Eu vou fazer uma perguntinha pra você, tá bom? Sobre hoje. O que você gostou de aprender hoje? Gostei do que foi dito aí, né? E das brincadeiras. Mas, principalmente, de que você... Mas o que você vai levar daqui? O que a gente ensinou e você vai levar daqui? O aprendizado. O aprendizado? Qual é o seu nome? Ana Vitória? Você já sabia alguma coisa sobre cidadania antes? Não? Não. E aprendeu? Mais ou menos. E sobre três poderes? O judiciário, legislativo. Aprendeu? Sim? Boa tarde, qual é o seu nome? Maria Eduarda. Maria, se você pudesse mudar alguma coisa no seu bairro, o que você mudaria? Eu pediria pra ajeitar as ruas, porque causa muito acidente os buracos que tem. Que bom. E esse foi o nosso projeto de extensão Crescendo Cidadãos, Saber para Transformar. Uma experiência que nos fez crescer como acadêmicos e como cidadãos e trouxe novos aprendizados para as crianças aqui do Coroado.